É possível que uma mãe perca a guarda do seu filho por ser descuidada? É obrigação da mãe e, evidentemente, do pai também, o cuidado com os seus filhos. Mas será que o descuidado pode acarretar numa consequência tão grave assim? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de processo penal e de direito penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, que destituiu a guarda de uma mãe que foi descuidada com o seu filho desde a gravidez. Sabemos que o vínculo que une a mãe ao seu bebê é muito forte e por isso o ordenamento jurídico sempre prestigia, em nome deste vínculo, que a criança permaneça com a sua mãe e com a sua família biológica. Os laços de sangue, na medida do possível, eles devem prevalecer. No entanto, às vezes isso não é possível. E atendendo ao melhor interesse da criança, que também é um princípio que deve ser observado, é possível sim que a criança seja retirada de sua mãe, bem como de toda a sua família biológica. Para que isso ocorra, simplesmente você não pode chegar lá e tirar a criança de uma mãe, tem que ser proposta uma ação que é chamada de ação de destituição do poder familiar. O artigo 1638 do Código Civil determina: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1º, castigar imoderadamente o filho; 2º, deixar o filho em abandono; 3º, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 4º, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente; 5º, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que: 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à mulher, quando praticar estupro, outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2º, também perde, quando praticar contra o filho ou a filha ou outro ascendente. A linha A, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher, ou ainda estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. O artigo 155 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê: o procedimento para perda ou suspensão do pátrio poder familiar, terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Uma vez destituída do poder familiar, essa criança ela será encaminhada para a adoção. A adoção tem todo um regramento próprio. Agora que já sabemos o nome da ação e quais são os artigos que fundamentam, tanto do Código Civil, que eu fiz a leitura, quanto do ECA, vamos analisar o caso concreto como de costume. Chegou ao conhecimento do Ministério Público baiano que um bebê de apenas 1 mês de vida deu entrada em um hospital como vítima de violência física. Ele tinha sofrido fraturas no fêmur e uma lesão na cabeça. O Ministério Público propôs a ação de destituição de poder familiar e ganhou a ação. A guarda provisória do bebê foi concedida para um casal que estava previamente habilitado à adoção lá naquela comarca. E a ordem do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SMA, foi respeitada.
e o casal demonstrou interesse em ficar com o menino quando ele foi consultado. Uma mulher que já era mãe de outros 3 filhos e não cuidava de nenhum deles, que inclusive é a mãe deste bebê, ela é viciada em crack. Foi constatada que essa mulher jamais deixou de fazer uso do entorpecente, fazendo largo uso, inclusive durante a gravidez, não aceitou perder o poder familiar do seu bebê e recorreu da decisão. Em síntese, essa mulher afirmou que não era justo ela perder a guarda do seu filho, porque esse único episódio tinha acontecido por conta do pai da criança. Lembrando que o bebê foi agredido com apenas 1 mês de vida. Detalhe, o pai do bebê já tinha aberto mão, já tinha abdicado do exercício do poder familiar, alegando que ele não tinha condições de criar seu filho e manifestou o desejo de que o bebê fosse colocado em uma família substituta ao invés de criar. Essa questão chegou ao TJ da Bahia, que manteve a destituição. No entendimento da desembargadora Thelma Laura Silva Brito, o bebê não deveria ficar com a mãe, tampouco com a família biológica, visto que a avó materna e os tios tinham plena ciência da situação precária na qual essa criança era submetida, mas eles se omitiram na proteção e nos cuidados que eles poderiam ter prestado, evitando inclusive as graves fraturas que esse bebê de apenas 1 mês de vida teve. Observou a julgadora, abre aspas, vale destacar aqui que quando a criança teve alta do hospital, ambos os avós maternos se recusaram a cuidar dela, motivo do seu acolhimento em uma instituição pública. Aliás, antes mesmo de nascer, a criança já tinha sido oferecida por meio de WhatsApp. Outros parentes também não demonstraram interesse pela guarda do menino. De acordo com o julgado, a mãe, ela é usuária de crack e violou os direitos do filho desde quando ainda ele era um feto. Abre aspas novamente. Já que nunca abandonou o vício e nem procurou realizar os cuidados às gestantes. Além disso, prosseguiu a desembargadora, abre aspas novamente, há nos autos provas consistentes das precárias condições da apelante para exercer uma maternidade de forma responsável em todos os aspectos.